a Marta, muitas vezes, assim, eu deixava ela quase louca lá no Hemocentro, né, porque eu trabalhava na distribuição e ela tinha que captar o sangue, então, quando o estoque estava baixo, eu ficava, Marta, sangue, socorro, Marta, socorro. E agora, com a minha aposentadoria, eu estou podendo ajudar do outro lado um pouquinho, né, através do Lions, a gente fazer essa conscientização nas pessoas sobre a doação de sangue, sobre a necessidade de doar sangue, né? Então, queria acolher a nossa amiga Marta, desejando uma boa noite para ela. Tudo bem, Marta? Tá dando... Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar fazendo parte aí dessa reunião de vocês, poder falar um pouquinho sobre a doação de sangue. De antemão, já gostaria de agradecer a oportunidade, porque são trabalhos como esse que vão refletir positivamente lá no nosso estoque. Então, é um trabalho de formiguinha e isso, com certeza, vai gerar muito impacto positivo e vamos conseguir atender muitos pacientes aí. Isso. Então, para iniciar a nossa live, eu queria começar contando uma história para vocês que aconteceu lá no Hemocentro de Apucarana, quando eu trabalhava lá, e que me marcou muito. Até a Marta vai lembrar dessa situação. Há uns anos atrás, ocorreu um acidente bem grave, não sei se vocês se lembram, um ônibus da PAI de Jandaia, né, Marta? Ele se chocou com um ônibus, com um trem, quer dizer. Isso, com um trem, né? E foi, assim, uma situação bem triste, né? Várias crianças ficaram machucadas, houve mortes, tudo. E nesse dia eu estava no Hemocentro e a Marta também. Então, logo de plantão, de manhã no plantão, eu já cruzei com a Marta no corredor e olhei para ela e falei, Marta, o estoque de sangue não tá bom. A Marta falou, vou ver o que eu posso fazer, né, para conseguir doadores e tal. E aí ao longo do dia, veio a notícia do acidente. Aí eu corri lá na sala da Marta, falei, aconteceu, ela falou, estava branca, já sei, já fiquei sabendo agora. E aquele dia, então, foi uma loucura, né? Os hospitais começaram a receber as ambulâncias, o hospital começou a ligar para a gente, eu preciso de mais sangue, e foi aquela correria, a Marta correu para a televisão, rádio, né, Marta? Pedindo doação, e o que eu vi aquele dia foi muito lindo, sabe? A solidariedade dos brasileiros diante daquela comoção, eram crianças, então formou-se uma fila enorme no Hemocentro, as pessoas querendo doar sangue, o telefone não parava de tocar, e foi assim, um mutirão mesmo, nós tivemos assim que reagendar doadores para dar conta de atender todo mundo. Graças a Deus, com o sangue que a gente conseguiu remanejar na rede, nós conseguimos atender os pacientes que precisavam, mas foi muito lindo de ver a prontidão das pessoas naquele momento, né? E por que eu estou contando isso para vocês? Porque, diante de uma situação, uma tragédia, as pessoas se comovem e correm para ajudar. Só que a gente esquece que no dia a dia acontecem tragédias individuais, né? Todos os dias, o banco de sangue ele precisa ter um estoque de sangue já preparado para atender as urgências, as emergências. E agora, com a proximidade do fim do ano, o que acontece? As pessoas tiram férias, vão para a praia, tem muitas confraternizações, e é onde cai muito estoque do banco de sangue. E o estoque crítico, a gente tem que ter um estoque preparado, né? Então, aquele dia foi muito linda a solidariedade, inclusive os funcionários, aquele dia não foram para casa nem almoçar, todo mundo ficou no Hemocentro, as pessoas procuraram ajudar conforme elas podiam. Até um restaurante vizinho se compadeceu de ver os funcionários naquela correria toda para atender todos os doadores. Eles forneceram alimentação, né? Levaram o que a gente pode ajudar e levaram marmita para todos os funcionários. Foi assim muito lindo. Mas nós precisamos que as pessoas tenham constância em ir para o banco de sangue. E para a gente entender melhor sobre esse trabalho todo, como que funciona a doação de sangue no Paraná, eu vou passar a palavra, então, para a Marta agora, e ela vai explicar como que funciona essa rede que a gente chama de Hemepar no Paraná, tá bom? Ok. Então, mais uma vez, boa noite, pessoal.
eu vou falar um pouquinho, contar um pouquinho o que é, né, a rede EMEPAR, o que é o Hemonúcleo de Apucarana, como funciona o nosso trabalho. Isso que a Gisele relatou, né, foi um momento muito importante lá dentro do nosso serviço, porque nós pudemos identificar, assim, tanto, né, a solidariedade da população, quanto, né, dos servidores ali envolvidos em todo o processo, né, no dia que não tínhamos médico, né, Gisele, tivemos que solicitar médico de municípios vizinhos, então vieram voluntários, então foi realmente um trabalho, né, muito bonito. Porém, não é o trabalho ideal, né? Por quê? Porque nós não podemos agir na emergência, nós já teríamos que estar preparados para aquela situação. Então, por isso que é a importância, né, desse trabalho que nós estamos realizando hoje, por exemplo, tá? Então, o EMEPAR é o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Paraná. Se quiser passar, Rafa, pode passar para o próximo slide. Nós somos responsáveis pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para 384 hospitais públicos, privados, filantrópicos, que atuam em todas as regiões do Paraná. É uma entidade sem fins lucrativos, que atende à demanda de fornecimento de sangue e hemoderivados do Estado, graças às doações voluntárias. Deixa eu passar. Então, o EMEPAR, ele atua em rede. Foi essa rede que nos socorreu, né, no exemplo que a Gisele passou do acidente, né, do grave acidente que aconteceu no município de Jandaia do Sul. E como que funciona? Então, nós temos aqui um hemocentro coordenador, tá, que é o EMEPAR Curitiba, onde onde ele coordena todas as ações no estado do Paraná. Temos 4 hemocentros regionais, que é o EMEPAR Guarapuava, EMEPAR Cascavel, EMEPAR Maringá e EMEPAR Londrina. 9 hemonúcleos, que é Ponta Grossa, Pato Branco, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Umuarama, Paranavaí, Apucarana e o Biobanco em Curitiba. Temos também unidades de coletas, que são Paranaguá, Irati, União da Vitória, Cianorte, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo, Telêmaco, Borba, e temos uma agência transfusional, que é a Ivaiporã. Então, eu observei aí, né, nas boas-vindas do governador, que tem pessoas, né, de vários locais aí do estado. Então, vocês podem observar que pertinho de cada um de vocês vai ter uma unidade EMEPAR. E o que diferencia essas unidades? Né? Então, quando nós estamos falando em hemocentro, né, no hemocentro, por exemplo, de Londrina, Maringá, nós estamos falando em coleta, processamento do sangue e atendimento ambulatorial, tá? Nos hemonúcleos, nós já não temos esse atendimento a paciente, esse atendimento ambulatorial. Nós fazemos a coleta e o processamento das bolsas de sangue. E nas unidades de coleta, eles só fazem a coleta e destinam essas bolsas para um hemocentro ou um hemonúcleo para poder realizar o processamento. E a agência transfusional só faz, né, a distribuição dos hemocomponentes. Por isso que existe essa diferenciação de nomenclatura. Porém, somos todos, né, EMEPAR, certo? Então, não sei se vocês já conhecem alguém que é doador de sangue, alguém que já precisou de uma doação de sangue, porque quando nós temos esse contato direto, principalmente quando precisou-se, né, de uma doação de sangue, nós conseguimos valorizar ainda mais essa ação. Porque quando falamos em doação de sangue, todo mundo acha isso um gesto importante, um gesto de solidariedade, um gesto bonito, né? Mas é difícil a pessoa parar, deixar suas atividades, ir até uma unidade, né? Deixar o seu tempo tão valioso que é o nosso tempo, né? Para poder, né, fazer essa doação de sangue para poder salvar uma vida. Então, a compreensão de que é um ato de amor, que é um ato de solidariedade, que que isso é importante para a sociedade, a maioria das pessoas tem. Né? O que as pessoas não têm, às vezes, é a consciência de ir até lá, ou, se não pode ser um doador, de ser o que nós chamamos de captador, sabe? Conhecer alguém que possa doar, incentivar, falar sobre doação de sangue. Porque porque a maioria das pessoas, elas acabam se motivando a doar apenas nesses momentos de tristeza, de tragédia, às vezes algum familiar, uma pessoa, né, conhecida que está precisando, e esquece que todos os dias nós temos pacientes lá nos leitos dos hospitais precisando de uma bolsa de sangue para sobreviver. Então, no Brasil,
a doação de sangue ela tem que ter esse caráter voluntário, tá? Sendo realizada de maneira altruísta, onde a pessoa se doa em prol do próximo sem esperar nada em troca, tá? Por que que isso é importante? Porque para além dos exames que são realizados em cada bolsa de sangue coletada, nós precisamos que o doador vá de forma voluntária, porque ele precisa ser sincero na hora do questionário que ele tem que responder, na hora que ele passa por uma triagem clínica. Tá? Por quê? Qual que é o nosso objetivo principal? É atender o paciente que está lá no hospital com qualidade, com segurança, né? Então, nós não precisamos de qualquer sangue, a gente precisa de um sangue seguro, de um sangue de qualidade, que não vá colocar esse paciente a nenhum outro tipo de risco, para além daquele que ele já está passando, tá? E no Brasil, nós temos cerca de 1,4% da população que doa sangue regularmente, o que equivale a 14 pessoas a cada 1.000 habitantes. Então, gente, é muito pouco. E isso é fácil de nós identificarmos no ambiente de trabalho, na família. Então, se vocês perguntarem, dentro do ambiente de trabalho, dentro da família, quantas pessoas doam sangue, vocês vão observar quão pouco são os nossos doadores, né? E, infelizmente, devido a isso, nós precisamos estar com frequência na imprensa, pedindo, às vezes solicitando uma reposição para uma família, né, coisa que não seria necessário se as pessoas tivessem essa consciência, não só da importância do ato, mas da importância de ir até lá e dedicar tempo a isso, né? E quando nós falamos em pessoas, nós estamos falando em pessoas, em empresas, né, em organizações não governamentais, certo? Então, e a doação de sangue é tão importante porque ainda não existe um substituto para o sangue, tá? Então, a doação, ele é o único modo de salvar a vida de milhares de pessoas, porque não há substituto, porque o que se presume é que, né, as equipes médicas façam todo o tratamento necessário antes de prescrever, né, uma transfusão de sangue. Então, quando chega ao ponto de ser necessária uma transfusão de sangue, é porque já não há outra alternativa. Ou o paciente faz o uso dessa bolsa de sangue, ou ele vai estar correndo um risco de morte, né? Então, por isso que é tão importante, né, a doação, e por isso que nós falamos que quem doa sangue, doa vida, né? Isso não é uma estratégia, somente uma estratégia de marketing, né? Isso é a realidade, né? Então, tem muitos pacientes que, se não receberem aquela bolsa, se não forem transfundidos, eles vão a óbito, tá? Os hemocomponentes também, eles têm prazos de validade determinados, então nós vamos explicar um pouquinho como que isso funciona, tá? Então, quando a pessoa vai lá no hemocentro para fazer a doação de sangue, ela doa uma bolsa com sangue total, né, que nós chamamos. E depois, lá no laboratório, lá no processamento, eles vão fazer a divisão, né, desses hemocomponentes. Então, eles vão se dividir lá em plasma, crioprecipitado, plaquetas e o concentrado de hemácias, tá? Por quê? Porque cada hemocomponente vai ter um prazo de validade. Aí a Gi consegue, né, Gi, colocar com mais técnica toda essa questão, que foi responsável por esse setor por tantos anos, né, Gi? Então, é o seguinte, a bolsa de sangue, os hemocomponentes do sangue, eles são separados por centrifugação, processo físico. Então, nós temos uma centrífuga refrigerada, onde a gente coloca o sangue, né, dentro das bolsas mesmo, não é aberto, não tem contaminação, e nós centrifugamos, e daí cada componente do sangue tem uma densidade, e daí nós conseguimos transferir para outras bolsinhas só as plaquetas, só o plasma, a hemácia, e dá também para preparar o crioprecipitado, que é um concentrado de fator 8, tá? E fibrina, que alguns pacientes necessitam disso. Então, com isso, é o que nós chamamos de uso racional do sangue. O paciente só vai tomar o componente que ele necessita. Então, se ele está com uma anemia, ele teve um sangramento intenso e precisa de mais hemácias para oxigenar o sangue dele, ele vai receber hemácias. Se ele tiver problemas de coagulação, com as plaquetas baixas, ele vai receber o concentrado de plaquetas. Por isso que nós falamos que com apenas uma doação, você pode ajudar a salvar 4 vidas. Porque cada componente do seu sangue vai ser destinado para um paciente conforme a necessidade dele, certo?
Então, e o que acontece também com esse uso racional? Diminui as reações transfusionais, melhora a eficiência da transfusão, porque eu consigo transfundir mais aquilo que a pessoa precisa. E diminui as reações transfusionais, porque o volume vai ser menor do que ele vai ser infundido no paciente, né? E, além de tudo isso, também a conservação dos hemocomponentes é diferente. Uma hemácia, ela é conservada numa geladeira de 2 a 8 graus, de 2 a 6, e ela dura em torno de 35 até 43 dias, dependendo do anticoagulante que vem na bolsa, tá? O plasma, ele já pode ser congelado, ao contrário das hemácias, né? As hemácias, se você congelar ela, se não for através de um processo especial lá, com glicerina, você não consegue congelar porque ela se rompe, mas o plasma pode ser congelado e, dependendo da temperatura de armazenamento, ele pode ficar de 1 a 2 anos congelado. Já as plaquetas, as plaquetas é a coisa mais dengosa que a gente tem no banco de sangue. As plaquetas, elas duram 5 dias, e elas ficam num rotor de plaquetas, que a gente sabe, é um equipamento, elas ficam girando assim, ó, o tempo todo, para manter a forma dela, para manter a forma das plaquetas. Por isso que a gente tem sempre que ter sangue fresco no hemocentro. Por quê? Ela dura 5 dias só, né? E para você ter uma ideia, a dose de plaquetas, quando o médico prescreve, é uma plaqueta para cada 10 quilos de peso. Então, uma pessoa com 80 quilos, ela vai receber 8 plaquetas, uma dose. São 8, quer dizer, veio plaqueta de 8 doadores. Vocês imaginam a quantidade de doação que a gente tem que ter para produzir uma dose, assim, eficiente de plaqueta para aquele paciente de 80 quilos. Então, eu preciso de 8 doadores para gerar uma dose efetiva de plaqueta para um paciente. E aí tem aqueles casos, por exemplo, um paciente tem uma leucemia, ele está em tratamento, está fazendo quimioterapia, cai muito as plaquetas deles. Então, eles têm que tomar diariamente. Tem pacientes que tomam plaquetas 10, 15 dias seguidos, e aí nós temos que estar com estoque de plaquetas em dia. Então, é complicado, temos sempre ter sangue fresco para poder produzir as plaquetas, sabe? É isso, então, basicamente, né, Marta, sobre o fracionamento, certo? Depois que esses hemocomponentes são fracionados, eles ficam armazenados, esperando o resultado dos exames. Hoje em dia, a legislação, ela é muito severa em relação aos controles de qualidade dos bancos de sangue. Se tem uma coisa que funciona muito bem no Paraná, é essa questão do sangue. A legislação da hemoterapia, ela é muito exigente, então são vários exames que são feitos, a Marta acho que vai citar isso também, né? E até esse sangue ser liberado. Por isso que não dá tempo da pessoa ir doar na emergência, né? A gente tem que estar preparado já com esse sangue já qualificado para o uso imediato, porque tem todos os exames para serem feitos, né? Pode falar, Marta, vou dar continuidade. Isso. Então, e aí quando nós estamos falando, né, na divisão desses hemocomponentes, às vezes vem a cabeça, nossa, mas quanto de sangue é coletado, né? Então, uma bolsa de sangue, ela vai variar de acordo com o peso do doador, tá? Mas ela pode ser entre 400 a 480 ml, certo? Então, um doador, por exemplo, né, sexo feminino, 51 quilos, né, nós vamos coletar aí 400 ml. Né? Às vezes um doador homem já, né, com 80, 90 quilos, nós já vamos coletar a quantidade máxima, que é 480 ml. Então, vai depender aí do peso, né, se o doador nunca se sentiu mal durante uma doação, se é uma doação de primeira vez ou não, mas essa é a média coletada, certo? E quantas vezes que pode doar? Porque às vezes nós recebemos muitas pessoas, às vezes até lá na unidade, que falam assim, não, eu sou doador de sangue, né? Ah, quando foi tua última doação? Ah, já faz 3 anos, já faz 2 anos. Então, ele já doou sangue uma vez, certo? Mas o que nós esperamos desse doador? Que ele venha com regularidade no nosso serviço. E qual que é a regularidade que esse doador pode vir? Então, se é uma pessoa do sexo de nascimento feminino, ela pode vir com um intervalo mínimo de 90 dias, tá? Não podendo ultrapassar 3 doações no período de 12 meses. Então, o ideal é que se é mulher,
vir, né, a cada 4 meses. E a pessoa do sexo de nascimento masculino, ela pode vir com um intervalo mínimo de 60 dias, porém, ela não pode ultrapassar 4 doações num período de 12 meses. Então, nós recomendamos sempre vir a cada 90 dias, então, a cada 3 meses, porque aí consegue, né, fazer as doações regularmente. Então, existe aí o mito de que a pessoa pode doar sangue só uma vez por ano, e não é assim, né? A gente precisa exatamente o contrário, que esses doadores venham de forma regular, respeitando esses prazos, porque esses prazos são necessários para a segurança do doador, né? Então, é importante, às vezes tem doador que quer ir a cada 60 dias, aí chega uma hora, né? O doador homem chega uma hora que o sistema bloqueia. Ah, mas eu quero vir doar e não posso doar, mas é por isso, porque daí ele só pode fazer, né, as 4 doações no período de 12 meses, a gente precisa garantir a segurança para ele também, então a gente precisa do sangue, mas a gente precisa, principalmente, que o doador esteja bem. E são realizados alguns exames, certo? Esses exames são para a segurança do paciente, tá? Que vai receber essa bolsa de sangue. Que exames são esses? Então, é feito tipagem sanguínea em todas as doações, tá, gente? Então, não importa se o doador ele vai a cada 90 dias, ele vai a cada 120 dias, a cada doação realizada, são realizados todos esses exames. Tipagem sanguínea, hepatite B e C, HIV, HTLV, sífilis, doença de Chagas e malária, ok? Ah, mas e aí se for se ele tiver uma sorologia positiva, o que acontece? Tá? Caso tenha uma sorologia positiva ou um teste inconclusivo, que é muito comum, porque os exames realizados pela rede MEPAR são exames de muita sensibilidade, porque para nós é preferível um falso positivo, tá, do que um falso negativo. Então, muitos exames acontecem de virem inconclusivos por algum tipo de interferência, né, no exame. E caso isso aconteça, o doador ele é convocado, tá, a comparecer na unidade. Essa bolsa já é descartada, tá? Então, nós não ficamos armazenando essa bolsa já é descartada, porque a gente tem que evitar qualquer tipo de risco. E ele colhe uma nova amostra para confirmação, né, daquele resultado. Dando, né, um resultado realmente positivo, ele volta ao serviço, nós encaminhamos ele para a rede que atende. Então, por exemplo, se é um caso de sífilis, nós vamos encaminhar ele para uma UBS, se é um caso, né, de HIV, nós vamos encaminhar para o serviço de referência. Então, conforme ali a sorologia, nós fazemos o encaminhamento, então, esse doador recebe o atendimento, é encaminhado e aquela bolsa é descartada, certo? E para nós evitarmos, né, bolsas com sorologia positiva, existem alguns critérios. E não só para evitar a sorologia, mas também para garantir a segurança, muitas vezes, do doador também, tá? Então, é aplicado um questionário, né, durante a triagem clínica, né, que pode ser tanto pelo médico, a gente é obrigatória a presença de um médico na unidade durante todo o processo, porém pode ser outro profissional a realizar a triagem, né, de nível superior da área da saúde. E esse questionário é muito importante que seja respondido de forma muito sincera, de forma muito honesta pelo doador, porque além de garantir a segurança e a qualidade, né, do sangue que vai lá para o paciente, também vai garantir a segurança dele, né? Então, alguns questionamentos são para a segurança do próprio doador, tá? Então, o doador, ele precisa estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos. Então, os adolescentes com 16 e 17 anos, eles podem doar, mas eles precisam estar acompanhados do responsável legal. Quem que é responsável legal? Pai, mãe ou quem tenha a guarda, tá? Então, tem que ter um documento de guarda. A primeira doação, ela precisa acontecer até os 60 anos, tá? Então, quem nunca doou sangue na vida, tem que doar até os 60. Se já doou até os 60, pode permanecer doando até os 69. Tem que pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado. Muita gente pensa que precisa ir em jejum, né? Mas não é, precisa ir alimentado. Porém, tem que evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação. Tem que apresentar obrigatoriamente o documento oficial com foto, isso é muito importante, né? Então, ainda temos pessoas, né, que nos procuram, que chegam na recepção, vão fazer o cadastro e estão sem documento. Infelizmente, nós temos que dispensar, precisando de sangue, temos que dispensar.
Porque nós temos, é um serviço de muita responsabilidade, né? Nós estamos falando da vida de outras pessoas. Então, nós temos que garantir, né, todo o processo de identidade daquele doador. Então, é obrigatório, né, a apresentação do documento oficial com foto, tá? E o documento oficial, então, vai ser a carteira, né, de habilitação, o RG, um passaporte, uma carteira de trabalho, tá? São exemplos de documentos. De passar. E aí existem alguns impedimentos que nós chamamos de impedimentos temporários, tá? Como, por exemplo, o uso de antibiótico. Então, se fez uso de antibiótico, precisa aguardar 14 dias após o término da medicação. De antialérgico, 7 dias após o uso. Se teve dengue, 30 dias após a cura. Dengue hemorrágica, 6 meses após a cura. Gripe, resfriado, rinite alérgica, tem que aguardar 7 dias após a cura. Quando a gente diz após a cura, é sem nenhum tipo de sintoma, tá? Finalizou o uso de medicamento, não tem mais sintoma, tem que aguardar esse prazo. Covid, 10 dias. Diarreia, 7 dias. Pode passar. Durante a gravidez, não pode realizar a doação de sangue, tá? 90 dias após o parto, se for um parto normal, já pode realizar, e 180 dias se for após o parto cesárea. Porém, se a mãe estiver amamentando, é só depois que o bebê tiver um aninho, né? Onde o leite materno já não é mais a principal fonte de alimentação do bebê. Ingestão de bebida alcoólica tem que aguardar 12 horas, tá? Então, se fez uso de bebida alcoólica somente, pode doar após 12 horas. Tatuagem, micropigmentação, seja de sobrancelha, seja de lábio, piercing, tudo isso tem que aguardar 6 meses, tá? Se o piercing for cavidade bucal ou genital, como por exemplo o piercing na língua, é só 12 meses após a retirada, tá? Porque existe maior risco de contaminação no uso desses piercings. Então, cirurgia bariátrica é apto após 6 meses, porém, se estiver fazendo uma reposição de ferro, já não pode ser doador, tem que aguardar finalizar todo o processo de reposição, aguardar 90 dias, os exames estarem ok, para daí poder fazer a doação de sangue. O tratamento dentário vai variar de 1 a 7 dias. Situações nas quais houve maior risco de adquirir uma infecção sexualmente transmissível, tem que aguardar 1 ano, tá? Uso de tabaco, cigarro eletrônico, tem que aguardar 2 horas. Vacinas vão variar aí de 48 horas a 4 semanas. A rinite alérgica em crise, se tiver em uso de medicação, está inapto por 7 dias, por conta da medicação. Medicamentos, cirurgias e exames invasivos devem ser informados no momento do agendamento, tá? Por quê, pessoal? Às vezes, a pessoa, né, faz o agendamento, deixa, né, o seu trabalho, deixa as suas atividades, chega na unidade, acaba ficando inapto por um motivo que ela poderia ter sido orientada no momento do agendamento. Então, a gente sempre pede para o doador, no momento, comunicar. A gente pergunta algum tratamento de saúde recente. Então, às vezes, a pessoa fez uma endoscopia, fez uma colonoscopia, vai ter que aguardar 6 meses, tomou uma dessas medicações que nós citamos, porque assim nós evitamos, né, que o doador fique retido temporariamente lá e não consiga fazer a doação, tá? E todas essas questões são importantes, porque tanto para preservar a saúde de quem vai receber lá, como também do doador, que pode, né, conforme a doença que ele tratou, conforme a medicação que ele utilizou, ele tanto pode, né, se sentir mal durante o processo de doação, como também ele pode receber aí um exame inconclusivo, um falso positivo, porque houve uma interferência aí, né? Por exemplo, num processo, ele passou por um processo viral e houve uma interferência aí no exame realizado e ele vai ficar ali preocupado com o resultado inconclusivo, tendo que repetir, né? Uma coleta por algo que não seria necessário, tá? E também existem alguns impedimentos que nós chamamos de definitivos, tá? Então, quais são? Hepatite viral, alcoolismo crônico, doenças autoimunes, infecção por HCV, HIV, HTLV, sífilis, quem passou por cirurgia cardíaca, tratamento de câncer, quem tem bronquite, asma, crises com intervalos de 3 meses ou menos. Então, essas pessoas são alguns exemplos de pessoas que, né, que vão ficar inapto de forma definitiva. Importante falar da sífilis, que a sífilis, apesar, né, de ter tratamento, então, nos exames, ele sempre vai aparecer o que a gente chama de cicatriz sorológica do vírus.
Então, a partir do momento que aparece nessa cicatriz, ela não está com a doença na fase ativa, está tudo bem, já tratou, mas ele vai ficar com essa cicatriz. Infelizmente, para doação de sangue já não é possível, né? O doador já não pode realizar, tá? E para quem que vai esse sangue, né? Nós vamos citar aqui alguns exemplos de pessoas que necessitam de uma transfusão de sangue. Então, pessoas em tratamento de câncer, vítimas de acidentes, de cirurgias cardíacas, anemia falciforme, sangramentos gastrointestinais, partos nos quais há necessidade de repor grandes perdas sanguíneas. Então, são alguns exemplos. Em Arapongas, né, nós estamos, né, falando aí com o pessoal também do Lions de Arapongas. Especificamente, nós temos o ONPAR, né, que é um hospital muito grande, em expansão, né, que está em expansão. Então, nós fornecemos muitos hemocomponentes para o ONPAR devido às cirurgias cardíacas, que ele é, né, uma referência de cirurgia cardíaca nacional. Então, lá recebe-se pacientes de todo o Brasil, e tem cirurgias cardíacas aí, né, Gi, que nós temos aí reserva de 10 bolsas, né, de sangue. Às vezes é uma bolsa O negativa e a gente tem que ir lá, ficar correndo numa semana, 10 dias atrás desses negativos para uma única cirurgia. Então, né, por isso que é tão importante essa parceria aí. E aí, junto a isso, nós já vamos falar um pouquinho dos doadores fenotipados, que acho que a Gi, né, consegue descrever bem para nós aí o que são esses doadores fenotipados. Tá bom, vamos lá. Então, é assim, a gente aprendeu na escola que a tipagem sanguínea é AB ou O, né? E o sistema RH negativo ou positivo. Então, só que assim, com o desenrolar da ciência e com as descobertas, a gente descobriu que existem outros tipos de sangue, além desses grupos sanguíneos, outros grupos sanguíneos importantes em transfusão, sabe? E como é que foi sendo descoberto isso? Às vezes a pessoa tomava um sangue compatível com o dela, por exemplo, era O positivo, tomava sangue O positivo, e mesmo assim tinha reação. O que provocava essas reações, né? Então, estudando as hemácias, a parede das hemácias, descobriram que existem outros grupos sanguíneos, além do ABO e RH. E esses grupos sanguíneos são importantes para as pessoas que recebem sangue sempre. Por exemplo, quem tem anemia falciforme, os renais crônicos, as pessoas que têm leucemia, anemias variadas, né, que existem variações, elas precisam receber sangue sempre. E aí, esses grupos sanguíneos são importantes nesses casos. Por quê? Porque se ela recebe um grupo sanguíneo diferente, o organismo dela pode desenvolver anticorpos que vão atacar as hemácias recebidas, né? E daí produzir reação e também rompendo essas hemácias, provocando uma hemólise e não se aproveitar do sangue. Então, o que é um doador fenotipado? Nada mais é, assim, simplificando, do que um doador em que a gente pesquisa esses outros grupos sanguíneos também. Então, a gente faz a tipagem desses outros grupos sanguíneos, desse doador. Então, esse doador fenotipado, ele fica, assim, especial no hemocentro. Ele fica lá guardadinho para atender esses pacientes que são politransfundidos, que sempre estão tomando sangue. Então, a gente procura compatibilizar o mais possível a maioria dos grupos sanguíneos da pessoa, para que ela não desenvolva anticorpos, sabe? Porque quanto mais anticorpos ela tiver, mais dificulta para a gente transfundir, fica incompatível a transfusão, o risco é maior, tá? Então, para você ser um doador fenotipado, o hemocentro, ele faz uma triagem, né, Marta? As pessoas têm que, pelo menos, ser doado 2 vezes, aí é conversado com esse doador, você aceita ser fenotipado? O que quer dizer? Você se comprometer que a hora que a gente precisar do seu sangue para algum paciente específico, que tenha os tipagens igual a sua, você vem doar para a gente. Se a pessoa falar que, não, tudo bem, ela aceita ser fenotipado, aí nós tipamos para esses outros grupos sanguíneos e a gente fala para ele assim, ó, então quando você for chamado, você vem, não venha antes da gente precisar, porque a gente espera o paciente que seja compatível com ele precisar, e a gente chama, olha, tem um paciente que é compatível com você precisando do seu sangue. Então, a gente chama esse doador para vir doar, certo?
Então, esse é um doador que ele custa para o banco de sangue. Então, não são todos os doadores que são fenotipados, porque essas tipagens são caras, né? Então, é um doador que a gente tem um cuidado especial, e geralmente é um doador que vai lá várias vezes doar sangue, a gente pode contar com ele, sabe que é um doador de frequência, que tem boa saúde, que está sempre pronto a nos ajudar, certo? Deu para entender o que é um doador fenotipado? É mais complexo do que a gente imagina, né? É um pouco difícil explicar esses outros grupos sanguíneos assim, né? Mas é muito interessante. E é muito linda a evolução da ciência, né? Eu fico maravilhada, assim, como é que eles descobriram tanta coisa, tantas particularidades. Para se ter uma ideia, hoje, de grupo sanguíneo de importância transfusional, tem mais de 20 que a gente pesquisa, né? Mais de 20 grupos. E de antígenos desses grupos, são mais de 300 antígenos diferentes, né? Antígenos são substâncias na superfície da hemácia, que já são conhecidos mais de 300 dessas substâncias diferentes, né? Para ver a evolução que chegou a ciência, né? Pode continuar, Marta. Dando continuidade ali, para quem que precisa do sangue fenotipado, né? Como eu disse, as pessoas falciformes. Eu não sei se vocês sabem o que é uma anemia falciforme. É uma doença hereditária, genética, e que as pessoas que têm essa doença, a hemácia dela, ela chama falciforme justamente porque a forma da hemácia não é discoide, ela vira um formatozinho de foice, como se fosse uma bananinha mesmo. E a hemácia nesse formato, ela se rompe mais facilmente, porque a parede dela é mais rígida, e além de tudo, essas pessoas têm muita dor, porque essas hemácias, ao passar pelos vasos, elas enroscam, então elas têm muito risco de AVC, dores articulares, é muito sofrido para quem tem essa doença. E quando essas hemácias falciformes, elas passam pelo baço, pelo fígado, os órgãos reconhecem ela como hemácia velha. Então, elas são retiradas da circulação mais precocemente do que numa pessoa que não tem, né? Esse tipo de anemia. E, com isso, ela tem baixos níveis de hemoglobina, de hematócrito baixo, né? Que são os exames de sangue. Então, ela tem mais anemia. Então, ela toma sangue com frequência. Então, nós fenotipamos, quer dizer, nós tipamos o paciente, que é falciforme, para todos aqueles grupos sanguíneos diferentes que eu falei, e tipamos também o doador dele, para prevenir reação transfusional, para prevenir que ele desenvolva anticorpos contra o sangue que ele vai receber, sabe? É um trabalho muito bacana. O estado do Paraná, ele leva muito a sério essa parte. Eu já conversei com pessoas de alguns estados que não têm essa parte, ficaram maravilhados, assim, de saber que a gente consegue levar esse serviço, assim, nesse grau de complexidade, né? Isso é muito bacana. Pode completar, Marta. Aí, a título de curiosidade, eu não sei se todos... Pode passar para o próximo? Eu não sei se todos sabem o tipo sanguíneo, mas eu coloquei aí uma tabelinha, né, com os tipos sanguíneos. Exemplificar. Não está aparecendo a tabelinha ainda, né? Está aparecendo na tabelinha, sim. Quem doa sangue para quem? Estamos vendo aqui, Marta. Marta? Alô? Está aparecendo? Ah, tá. Então, sim, tá atrasada aqui. Então, aí, só para ter um exemplo, tá? Então, vamos lá para o sangue, o tipo O positivo, ele pode doar ali, né, para todos de RH positivo, e vai receber ali só do O positivo e do O negativo. E já em seguida, o nosso lá, o último, né, o sangue O negativo, que ele vai poder doar aí para todos os tipos sanguíneos, né? Então, RH positivo ou negativo, porém ele recebe só dele mesmo, que é a nossa maior dificuldade aí no banco de sangue, é ter esse sangue O negativo em estoque, né? Porque numa situação, né, emergencial, é o O negativo que é utilizado, né, para qualquer paciente. Então, só a título de curiosidade, aí coloquei a tabelinha para vocês acharem aí o tipo sanguíneo de vocês e ver
para quem vocês podem doar e de quem que vocês podem receber. Isso. Essa tabelinha que você mostrou aí, ela é para hemácia, né? Para as hemácias. As suas hemácias podem doar para quem, né? E é interessante porque para cada componente é uma questão, né? Por exemplo, o coringa para plasma não é o O negativo, é o plasma AB. Quer dizer, se você numa emergência precisar tomar um plasma, é a pessoa do tipo AB que vai ser usada como coringa, se não der tempo de fazer uma tipagem, ou por alguma razão não for possível tipar o paciente, e precisar transfundir numa emergência, seria o plasma AB, né? Mas aí, para se transfundir sem tipar, gente, vamos deixar claro, tá? É só com um termo de responsabilidade médica, porque antes de fazer a transfusão, tem que se pesquisar se a pessoa tem algum anticorpo daquele que eu falei, a tipagem é obrigatória, os testes de compatibilidade são obrigatórios. Você só pode transfundir um O negativo numa emergência se o médico assinar um termo de responsabilidade, que é risco eminente para o paciente, né? Risco de morte, se ele não transfundir imediatamente, não dá tempo de fazer os testes, né? Daí é nessa situação. Só completando, Marta, que a gente falou dos mitos, né? Doar sangue não engorda, viu, gente? Tem gente que tem medo de doar sangue pensando que engorda. E se doar eu não vou doar sangue porque se eu doar uma vez eu vou ter que doar sempre. Não, não é verdade, tá? Não engrossa o sangue, tem pessoas que falam isso, né? Não engrossa o sangue. O nosso organismo tem uma regulação hormonal que é muito eficiente, que você tem aquele limite, né? Não vai produzir sangue a mais do que seu corpo necessita. Ele é autolimitante. Então, doou 450 ml, você repôs líquido, amanhã ou depois o teu organismo já está produzindo mais hemácia para repor, não vai fazer falta no seu organismo e nem vai começar a produzir a massa, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Pode prosseguir. E também, lá no serviço, então, nós fazemos um outro tipo, né, de atendimento, tá, para além da doação de sangue. Por que que é importante falar sobre isso, né? Que é o que nós chamamos de sangria, de sangria terapêutica. Então, alguns médicos acabam, né, prescrevendo, ou prescrevendo não, orientando o paciente, né, às vezes quando está com nível de ferro alto, vai lá doar sangue, né, vai lá doar sangue, que você vai controlar isso, e isso nós temos que ter muito cuidado, tá? Tem que ter muita responsabilidade com isso, porque nem sempre esse paciente, o sangue dele vai estar apto para ser, né, em boas condições para ser transfundido num paciente. Então, por isso que isso foi inserido, né, nas nossas falas, porque nós recebemos muitos doadores lá que vêm encaminhados, às vezes os seus cardiologistas, o seu médico, falam assim, não, eu tenho que doar sangue a cada 60 dias, eu tenho que doar sangue a cada 90 dias, porque senão, né, eu fico com né, um nível de ferro muito alto, e para isso existe um outro tratamento, né, que é a sangria terapêutica, né, que é também o processo, né, de retirada ali, né, de sangue, porém é um sangue que vai ser descartado, que não vai ser utilizado num paciente. Então, para vocês terem uma ideia, um paciente que tem uma ferritina acima de 500, ele já é considerado inapto definitivo, e nós recebemos lá né, doadores, que no caso deveriam, né, ser ali no momento chamados de pacientes, com ferritina em 800 a mais, querendo, né, doar sangue de forma regular para não passar por essa sangria. Então, nós temos esse atendimento no hemonúcleo também, ele acontece todas as quartas-feiras, às 13 horas, e qual que é a diferença? Essa bolsa, ela não vai ser realizada nenhum tipo de exame, de sorologia, né? Ela é coletada numa bolsa simples, tá? Porque quando a gente tira todos aqueles hemocomponentes, é utilizado o que a gente chama de bolsa tripla ou bolsa quádrupla, que são bolsas mais caras. Então, a gente está falando num custo de produção aí de uma bolsa de sangue, né, tirando o valor de recursos humanos, de R$ 1.200 a R$ 1.500, né, então é um custo alto, né, então a gente está falando de dinheiro público, né, do nosso dinheiro que está sendo, né, investido lá, e às vezes um paciente que chega lá, né, vai fazer uma doação de sangue para
para o paciente nós não vamos poder utilizar aquela bolsa, ele vai fazer um voto de autoexclusão lá dizendo, né, não, porque no final da triagem clínica é questionado, né, para esse paciente, ele faz um voto que nós chamamos, né, de um voto secreto, ele vota lá se está tudo ok, né, se o sangue dele realmente pode ser utilizado para um paciente, se ele tem consciência de que ele está fazendo só pelo bem próprio, né, ele vai votar não e essa bolsa vai ser descartada. Então, por isso que achei importante nós colocarmos isso, né, na palestra, porque a gente está falando, né, de responsabilidade, né, tanto com o paciente quanto com o dinheiro público também, tá? Pode passar, Rafa, por favor. Passou? Rafa, foi tomar água? Passou. Isso, e para fazer a sangria, então, precisa, né, ser um pedido SUS, tá? Então, os pedidos de médicos particulares ou planos de saúde nós não podemos aceitar, porque nós somos uma unidade SUS, uma unidade de saúde pública. Tem que ter o cartão SUS, levar um documento oficial com foto e tem que apresentar alguns exames obrigatórios, tá? Que é o hemograma completo, a saturação transferrina e a ferritina. E fazer, claro, né, um agendamento. Então, não existe uma fila de espera, então nós conseguimos agendar de uma semana para outra. E por isso que é importante, né, a divulgação aí para a gente, né, evitar que esses pacientes doem sangue, sendo que o que eles deveriam fazer era uma sangria terapêutica, certo? Pode passar. Então, agora nós vamos falar sobre demanda. Então, uma parte muito importante, né, da nossa fala. Então, hoje o hemonúcleo de Apucarana, ele precisa aí de uma média de 1.200 bolsas, coletar 1.200 bolsas mês, mas nós não conseguimos atingir esse número, tá? Existem vários fatores, né, para isso. Hoje a gente tem coletado uma média de 719 bolsas, né, uma média dos últimos 6 meses. E alguns fatores, né, como, por exemplo, recursos humanos, né, a gente tem, né, algumas questões como essa, mas também nós não conseguimos, muitas vezes, preencher o agendamento, né, no dia, né, nos dias que nós temos atendimento médico lá. Então, se nós conseguíssemos, né, pelo menos ali, preencher, né, as 40 vagas diárias ali, já diminuiria aí essa defasagem. Então, nós criamos algumas estratégias aí para suprir essa demanda. Nós hoje temos atendimento no hemonúcleo para coleta nas segundas, quartas e sextas, das 8 às 11, das 13 às 16. Então, nós inserimos o sábado, né, um sábado no mês, para poder aumentar esse número, e também fazemos o que nós chamamos de coletas externas, tá? Então, o que são essas coletas externas? Antigamente, existia um ônibus, né, que o pessoal era acostumado, que tinha esse ônibus que ia nas empresas, ia nos municípios, e fazia a coleta lá. Infelizmente, o hemonúcleo de Apucarana não tem esse recurso, tá? Hoje, nas unidades do Paraná, o único local que tem esse recurso é o Hemocentro de Maringá, né? Então, mas, como nós não temos, nós demos um jeito de poder realizar, né, de outra forma. Então, nós fazemos parcerias com os municípios, com alguns municípios, e vamos até esses locais com o equipamento e com a equipe, e o local, né, e o município cede para nós, tanto o espaço físico quanto o médico, tá? Que é um profissional indispensável para todo o processo do sangue. E esse profissional, ele é treinado, ele é capacitado dentro da nossa unidade, é o local, né, onde nós vamos ter que ter uma liberação da vigilância sanitária, então é tudo feito, né, dentro da legislação. Mas aí não é com a facilidade do ônibus, mas a equipe se dispôs, porque as coletas externas hoje, elas implicam no aumento de 20% do nosso estoque. Então, não dá para nós hoje, né, o hemonúcleo de Apucarana, trabalhar sem essas coletas externas. E é justamente esse tipo de trabalho que nós realizamos no município de Arapongas. Então, no município de Arapongas, nós vamos 2 vezes ao mês, sempre na segunda terça-feira do mês e na última terça-feira do mês. Na primeira terça-feira, nós temos parcerias aí com a universidade, Unopar, que agora é Anhanguera, né, com o ONPAR, com o hospital e a prefeitura, e na última quarta-feira do mês na última terça-feira do mês é só com a prefeitura. Então, nós vamos, eles cedem os médicos, cedem o espaço, marca, todo o equipamento, para nós podermos ir. E assim, nós trabalhamos em vários municípios aí da nossa região, como, por exemplo, Jandaia do Sul. Amanhã nós vamos ter uma coleta em Jandaia do Sul, que é organizada pelo Rotary Club lá.
Ivaiporã também fazemos coleta, Borrasópolis, Mauá da Serra. Então, todo município que demonstra interesse, nós vamos fazendo a agenda, né, faxinal, para que a gente consiga, né, realizar ali um trabalho, né, e que consigamos preencher a agenda das terças-feiras. Então, hoje, nós ficamos só às quintas-feiras sem ter coleta. E mesmo assim não atingimos o número necessário, tá? Por quê? Quem é que nós atendemos, né? Para vocês terem uma ideia. Então, hoje nós atendemos o Hospital da Providência, Apucarana, Instituto do Rim, Hospital Materno Infantil em Apucarana, Hospital Nossa Senhora de Fátima em Jandaia do Sul, o OMPAR, a Santa Casa de Misericórdia de Arapongas, o Hospital Juarez Barreto de Faxinal e, recentemente, agora, também o Hospital Toral Tocuda em Apucarana. Então, é uma demanda bastante, além da UPA, tá? Além da UPA Apucarana, é uma demanda bastante grande. Então, todos os municípios da 16ª Regional de Saúde, quando se fala em transfusão de sangue, nós somos a referência, tá? Esses serviços que eu mencionei são serviços que são autorizados a realizar. Então, por exemplo, temos um paciente lá do município de Borrasópolis, e ele precisa de uma transfusão, e ele não é um paciente que está hospitalizado em algum desses serviços, internado em algum desses serviços, ele tem que vir até a UPA Apucarana para poder realizar a transfusão, tá? Então, não pode ser feito em qualquer lugar, né? Então, o local precisa de uma liberação da vigilância, precisa de um termo de cooperação com o Estado, por conta de toda a responsabilidade, né? Toda a seriedade que é esse serviço, tá? Pode passar. E aí, para poder fazer a doação, nós iniciamos com agendamento no período de pandemia, né? Então, eu cheguei no Hemocentro de Apucarana junto com a pandemia, mas antes era, né, livre demanda, e o agendamento ficou por quê? Por conta da orientação que nós conseguimos fazer para esse doador, então ele chega melhor orientado, nós conseguimos fazer, né, uma seleção já antes dele chegar para a triagem clínica, e também nós conseguimos distribuir esses doadores ao longo das semanas, porque, como vocês viram, as plaquetas, elas têm validade de 5 dias. Então, às vezes, a gente tinha lá, ainda temos, né, uma sexta-feira lotada e uma segunda-feira com 10, 15 doadores, né? Então, com o agendamento, nós tentamos aí distribuir, né, os doadores ao longo da semana. Então, como eu já mencionei, no Hemonúcleo de Apucarana, o atendimento dentro da unidade é na segunda, quarta e sexta, das 8 às 11, das 13 às 16. No sábado, né, sempre no segundo sábado do mês. Esse mês que vai ser, né, em especial, vai ser no primeiro sábado. E aí, todas as terças-feiras, nós realizamos essas coletas externas. E como vocês estão distribuídos aí em vários municípios do estado e tem unidades próximas, então ele pode fazer o agendamento também pelo site, né? No site a gente consegue, da Secretaria de Saúde do Estado, a gente consegue selecionar o município, aí lá já vai ter o horário que aquela unidade funciona, então a pessoa escolhe o melhor dia, melhor horário, né, para poder fazer a doação de sangue. E é isso, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aqui à disposição, né, para poder responder. Muito obrigada. Parabéns. Ô, Marta, Parabéns. eu quero só fazer uma pergunta para Marta. Marta, de que forma que o Lions pode te ajudar, assim, a conseguir mais doadores? O que você pode contar para mim, assim, de que forma que a gente pode ajudar você? Então, existem várias formas, assim, que o Lions pode contribuir, desde a divulgação, né, sobre doação de sangue, falar porque é importante nós estarmos falando sobre doação de sangue, que vai, né, sempre lembrando as pessoas de que isso existe, de que isso é importante. Esse trabalho, né, que vocês estão realizando, a gente está plantando uma sementinha e colocando vários captadores, então quando alguém falar com vocês hoje sobre doação de sangue, vocês já têm, né, um conhecimento mínimo aí da importância e de critérios, né, que os critérios não é o mais importante, tá, pessoal? O mais importante é saber toda essa questão que a doação de sangue envolve, de solidariedade, de ajuda, né, ao próximo. Também podem nos ajudar com apoio no agendamento, então, né, falando especificamente aí de Arapongas, então, às vezes a gente tem algumas dificuldades com o agendamento, nós abrimos uma vaga aí para 60 doadores cada vez que nós vamos, e às vezes nós temos uma agenda aí de 40, né, então, se conseguissem nos dar um apoio, né, nessa questão do agendamento, também seria bem bacana, talvez na organização, então, em cada município de coleta externa, nós trabalhamos de uma forma,
né? Então, alguns é só o município, só a prefeitura, né? O poder público vinculado, mas na maioria deles nós temos, né, organizações não governamentais envolvidas, né? O Rotary tem sido bastante forte, como, por exemplo, na coleta em Jandaia, em Borrazópolis, em Faxinal. Então, acho que o Lions, né, segue uma mesma linha aí, e eu acho que seria bem legal, assim, ter vocês junto com a gente também, né? Se eu não me engano, em Vaiporã tem o pessoal do Lions que ajuda também na coleta lá, né? Então, bem, eu acho que seria bem proveitoso. E eles ajudam que formam? Alguns clubes no agendamento, outros no lanche, outros participam ali no dia da coleta, né? Vão alguns companheiros e ficam ali juntos, nos ajudando na organização, e leva a ficha para lá, leva para cá, chama o doador, né? Nos ajudam ali naquele acolhimento. Então, né, cada local, né, acaba ajudando de uma forma, né? Sim, isso é muito importante, né? Porque o doador, eu falo que o doador, ele tem que ser tratado com tapete vermelho, né? Então, assim, a gente entregar um bombonzinho com agradecimento, um lanchinho especial, né? A pessoa se sente acolhida e ela retorna. Isso é fácil do Lions ajudar nessa parte, né? Nós podemos também, ideia, assim, de fazer um panfleto e divulgar, distribuir na rua. Olha, você já doou sangue, você tem interesse em doar, e divulgar, assim, essas questões, né, do que é necessário para doar sangue. Eu penso sobre isso. Nós podemos atuar com as crianças, desenvolvendo nelas uma consciência. Nós podemos levar, inclusive, né, Marta, o pessoal do Leo Clube para fazer um hemotour, conhecer o Hemocentro, é bacana, eles ficam bem interessados nessa parte, eu posso participar com vocês, mostrar como é feito a separação do sangue, mostrar os laboratórios. As crianças adoram essa parte, né, Marta? O pessoal da escola. Então, de várias formas a gente pode atuar, certo? E aqui em Arapongas eu estou, assim, conversando com bastante pessoas, alguns do Lions já foram lá doar sangue no CISAM, né, na terça-feira, e nós vamos fazer mais um trabalho em cima disso para te ajudar nisso aí, tá bom? Tem uma pergunta a título de curiosidade para as nossas universitárias. Você falou muito de sangue para lá e para cá. Onde é produzido o sangue no nosso corpo? Ele é produzido na medula. Tudo bem, então, hein? Será que todo mundo sabia? Pois é. Tá bom? Era isso aí. Tá bom. Eu tenho uma pergunta também. Esse Sim. dia 25 passado aí, que é considerado o Dia Mundial do Doador de Sangue, é isso? Por que ele foi criado? Foi para que tenhamos mais conscientização das pessoas nesse sentido? E qual é a origem dessa criação? Isso, foi uma data criada, né, de conscientização mesmo, e o dia, né, foi 25 de novembro, porque ele já é próximo ao final de ano, já é próximo a datas, né, comemorativas, ao período de férias. Então, em novembro nós iniciamos aí essa campanha, e com o objetivo de ter mais estoque aí para o final do ano, que é um período onde o pessoal doa menos, né? Então, o pessoal está mais preocupado com as confraternizações, com as viagens, e, infelizmente, em contrapartida a isso, acaba aumentando o número de acidentes, acaba aumentando o número de uso aí de bolsas de sangue. Então, é um dia tanto, né, de conscientização, como também para a gente agradecer aí os doadores de sangue que estão aí atualmente. Aí. Então, nós comemoramos 2 vezes. O Dia Mundial do Doador de Sangue, que é em junho, 14 de junho, e aí no Brasil criou-se essa data, né, 25 de novembro, com esse objetivo aí de nos ajudar a manter o estoque de dezembro. Perfeito. Que bom. E existe também algum trabalho voltado assim junto às empresas, junto às federações, alguma coisa assim, porque as empresas ainda, com maior número de funcionários, de colaboradores, têm que fazer a sua CIPAT. E essa semana de prevenção de acidentes, normalmente poderia haver uma chamada, vamos dizer assim, junto com recursos humanos, para que colocassem nas CIPATs esse tema, para que tenhamos mais doadores? Ou já é feito alguma coisa nessa linha? Sim, já fazemos algumas empresas, né,
nos convidam já para participar, para fazer, né, todo esse trabalho, mas ainda é muito pouco, né? Se a gente for observar aí, o número de empresas, né? Vamos falar da nossa região, Arapongas, Apucarana, ainda é muito pouco, né? As empresas que nos abrem esse espaço. Até nós estamos aí com um projeto que chama Leve Traz, qual que é a ideia? Né? Nós irmos até a empresa, buscar esses doadores, né? Os funcionários, levá-los para fazer a doação e trazer de volta para a empresa. Porque às vezes, para o empregador, é muito difícil liberar né, um funcionário o dia todo. Então, né, com essa proposta, a gente pensa em aumentar aí o número, né, de empresas que participem mais ativamente da doação de sangue. Porque o pessoal hoje... às vezes ele não quer apresentar um atestado médico, porque ele vai perder algum benefício, como, por exemplo, uma cesta básica, então acaba, né, diminuindo, assim, a questão da doação. O nosso único, né, um dos problemas com isso é porque algumas atividades que essas pessoas desenvolvem na empresa, eles não podem voltar a realizar após a doação de sangue. Então, se ele desenvolve uma atividade onde necessita de um esforço físico, ou se ele trabalha numa máquina, né, que vai pôr ele em risco, ele já não pode voltar para aquela atividade no dia da doação. Né? Então, existem algumas barreiras aí que a gente precisa trabalhar para poder, né, ter esses doadores conosco. Ok, entendi. Tem essas questões que a gente nem imagina, né? Que ele não pode retornar logo em seguida.